todos que seguem o Curadoria Ilst. Estamos aqui com o segundo episódio do Quarentena na Casa do Sol com Olga Bilenque. Esse programa que a gente lançou aqui no Curadoria para ouvir a Olga sobre o seu dia a dia na Casa do Sol. Ela que está passando esse período de quarentena lá sozinha, ela, os cães, os livros, as memórias, o trabalho dela, o jardim. Então, esse dia a dia, nesse período tão estranho do tempo, ela tem passado na Casa do Sol. Então, o Curadoria Ilst quer ouvir a Olga. Olga, como é que está aí da casa? Conta pra gente. Boa tarde. Hoje é dia 2 de abril. Eu já estou aqui na Casa do Sol. Pessoa, desde o dia 17, que foi, desde esse dia, então, são 17 dias que eu estou aqui e tenho tentado me envolver com alguns assuntos, como, por exemplo, essas ilustrações que eu pretendo fazer sobre o texto As Aves da Noite, da Hilda Ilst. Então, tenho tentado me envolver com esses assuntos, que também são bastante difíceis e bastante tristes e bastante especiais, né, e específicos assim da humanidade, né? Essa questão do nazismo, essa questão tão complexa e tão terrível que eu me comuniquei esses dias com o Juarez Guimarães. Ele está escrevendo um livro há um tempo sobre a Casa do Sol e, por coincidência, ele está justamente falando sobre esse tempo do ano de 1968, em que Hilda Ilst começava a se debruçar sobre essa questão de Auschwitz, Treblinka, e ela dizia nos escritos dela, ele fez uma pesquisa no acervo, então ele anotou que a Hilda se dizia que nesses anos de 1968, o que se queria no mundo era esquecer o que tinha acontecido na questão nazista, em Treblinka, no caso. Então, as pessoas não estavam com muita vontade de falar sobre isso. Até que uma entrevista que ela cita de uma mulher judia, que diz que toda vez que ela escutava memórias sobre o que foi feito contra os judeus nesse período do nazismo, toda vez que ela tinha que ouvir essa história de novo, é como se estivessem chamando a mãe dela de puta sem parar. Era uma coisa dificílima. Então, a Hilda se pergunta, quando começa a escrever As Aves da Noite, se nós temos direito de esquecer isso que aconteceu. E cita até aquela frase que a gente já ouviu muito, que diz que quando a gente esquece, a gente corre o risco de repetir, de acontecer de novo. Então, a gente não pode esquecer. Enfim, eu anotei um trecho da própria Hilda Ilst desse período, que é o começo dessa escrita, As Aves da Noite. Olga, Então, oi. eu posso pedir para você contar um pouco para as pessoas, bem rapidamente, a história das Aves da Noite, que é essa peça de teatro que a Hilda escreveu em 1968, né? E sim, eu ia... já falou que fala do nazismo, mas conta um pouco da história e aí segue por onde você estava indo. Então, a história toda começa quando um prisioneiro judeu foge, se evade do campo. Então, em seguida disso, o padre Maximilian Kolbe se oferece para ir para a cela, esse porão da fome, morrer de fome no lugar desse que se evadiu. Então, assim começa essa história. Dentro desse porão da fome tem alguns condenados, alguns personagens que a Hilda diz que ela tenta ouvir o que se passou dentro da cela da fome.
Então, o que eu ia dizer para vocês, coisas que a Hilda pretendeu na relação desses prisioneiros que estavam dentro desse lugar para morrer de fome. Os personagens, um poeta, um joalheiro, um estudante, o carrasco, todos ali convivendo nessa espera da morte, na certeza da morte. Então, a história ela se passa em torno dessa questão da transcendência das pessoas em relação a si mesmo, em relação à morte. Então, a identificação que foi se fazendo entre eles, ali dentro da cela da fome, e a questão da sacralização que foi ocorrendo ali dentro desses dias, né, desse tempo. Ninguém sabe o que realmente se passou lá. Tudo isso imaginado pela Hilda ao escrever As Aves da Noite, que é um texto muito curto, muito maravilhoso, e ela diz que ela tentou ter uma visão sacralizada, parodiando Arthur. E ela parte, na verdade, de um fato real, né? Que é a questão do porão da fome. Enfim, então ela escreve esquecer Auschwitz, Treblinka, esquecer Dachau, esquecer Ravensbrück, esquecer. O mundo pede o esquecimento. Auschwitz, Treblinka, os vagões conduzindo homens para a morte, nos fornos, nas câmaras de gás, nos instrumentos de tortura, esquecer, não contar, evitar dizer. Aí eu vou, o que ela anotou sobre aquela judia, uma judia, cada vez que esse acontecimento nos é lembrado, é como se dissessem diariamente que nossa mãe é uma adúltera. Auschwitz, 1941. Então, o que vai acontecer nessa conversa entre eles todos é uma lenta identificação, plena e lenta entre todos os personagens. Essas anotações que você leu da Hilda, que você falou que o Juarez Guimarães, né, pesquisador da obra dela, e ele que entregou para você, esse material ele encontrou no acervo? Foi. Foi. Legal. Ele foi fazer... Então, nos diários dela, é isso? Oi? Então, nos diários dela? Estão em que parte do acervo? Então, são anotações datilografadas. Tá. Não estão nos diários, não. São anotações que ela fazia, por exemplo, ela já estava com a máquina preparada para escrever, ia começar a escrever, de repente vinha um pensamento, isso é um pensamento dela, é muito longo esse texto, Entendi. umas 2 páginas. E esse material faz parte do acervo do Instituto Hilda Hilst? Não, esse material está na Unicamp. Está na Unicamp, tá, isso que eu queria saber. Nessa página, ela discorre, eu só li um trechinho. Nessa página, ela discorre sobre a quantidade de filmes, sobre o tanto que a questão nazista tem sido reproduzida e falada. E ela sentia que as pessoas que, sabe, filme de guerra, assim como o filme do nazismo, as pessoas comentando como aquilo já estava repetitivo, e aí ela coloca essa questão, que mesmo sendo repetitivo, a gente tem o direito de não repetir, de esquecer isso que se passou, e é aí que, a partir disso, que ela começa a se colocar dentro da cela da fome e a tentar ouvir o que se passa lá dentro, que é como ela diz, de um jeito incrível. Eu, no caso, como sou artista visual, estou tentando ver o que ela ouviu, e é muito difícil desenhar ilustrar esse tipo de texto. Eu estou achando difícil. E, Olga, peraí, só um segundo. E, Olga, você é judia, né? Então, que memórias que você tem da tua infância? Você, lógico, não foi afetada diretamente no nazismo, né? Mas você é da geração seguinte ao fim da Segunda Guerra, né?
Sim. Agora, eu ah, já nasci aqui no Brasil, mas eu fui afetada diretamente no sentido de que eu sou filha de pessoas que saíram de seus lugares, como a minha mãe da Romania, meu pai da Rússia, em função de sobrevivência, né? Em função de poder viver mesmo sendo judeu. Os dois judeus vieram para o Brasil por causa disso. E se encontraram aqui e tudo. E a minha lembrança da minha infância, ela é marcada de cenas muito assustadoras e muito tristes. Porque a minha mãe, quando se casou com o meu pai, eles tentaram salvar o máximo que eles podiam das famílias, porque eles vieram para o Brasil sem trazer mãe, sem trazer irmãos, o meu pai foi conseguindo trazer aos poucos, até que chegou um ponto que eles conseguiram salvar um irmão da minha mãe, que atravessou a guerra inteira dormindo em valas junto com cadáveres. E ele tinha tipo 18, 19 anos, levou um tiro na barriga e mesmo assim seguiu, conseguiu ser localizado pela Cruz Vermelha na época e foi salvo e viveu até 100 anos aqui no Brasil. E ele, quando ele chegou no Brasil, esse meu tio Bernardo, ele trouxe uma espécie de um gibi com fotos num papel assim muito simples, mas com fotos dos campos de concentração, das pessoas magérrimas jogadas naquelas valas. Então, essa memória, para mim, é uma memória traumática, porque eu devia ter 5 anos por aí, quando esse tipo de. Claramente, eu sentada no chão do meu quarto, embaixo, perto de um armário, folheando, impressionadíssima, porque eu era uma criança, mas aquele retrato daqueles humanos e aquele sofrimento, sem saber direito o que era, por eu ser muito menina, mas para mim se tornou assim um momento inesquecível da minha vida ter avistado essa publicação que esse meu tio trouxe, horrível. A E questão Olga, nazista. Oi. não queria então. E você na Casa do Sol em quarentena, esse projeto com a editora Patuá de fazer essa edição de colecionador, um livro de arte mesmo, né, em cima das aves da noite, com o seu trabalho de artes plásticas, é um projeto anterior à quarentena, né, mas que por acaso está sendo realizado em quarentena nesse momento absurdo, né, que o mundo está passando e sofrendo, né, muitas pessoas morrendo. Agora a gente está Momento gravando isso. gravíssimo, A gente está gravando isso no momento dia 2, quando gravíssimo está que nós estamos começando a vivendo. aumentar a curva de mortos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Então, como que está sendo o seu trabalho em cima desse projeto, desse tema? Queria que você contasse, mostrasse um pouco, falasse um pouco disso. Então, o meu trabalho está sendo de desenhar e procurar, eu estou procurando desenhar uma fala de uma mulher que é colocada nessa cela, onde estão o padre, o poeta, o estudante. De repente, os carrascos sadicamente propõem de colocar uma mulher ali no meio para eles transarem, se divertirem. Não é isso que acontece. Quando a mulher entra na cela, ela começa a contar para todos a experiência que ela está tendo nos campos de concentração. Essa mulher, lá em Treblinka, o trabalho dela era dentro da câmara de gás. Então, as pessoas morriam com aquele gás e ela ia empilhando eles, como ela conta, que eram verdadeiras pirâmides de corpos. Então, eles eram empilhados para serem conduzidos a um forno. Então, essa é uma imagem que eu estou tentando desenhar. Depois eu posso mandar uma foto e, assim, mostrar o desenho, que ainda está, eu estou fazendo, elaborando uns estudos. Também eu fiz um estudo do que seria aquele momento em que a pessoa que é liberada,
aquela que tem filho, que pede, por favor, para não morrer na cela da fome, e aí, nessa hora, o padre Maximilian Kolbe, esse fato real, ele se oferece para ir para o porão da fome no lugar dessa pessoa, que alega ter, que é um jovem judeu que tem filho, etc. Então, ele é poupado e a vida deles é trocada. Eu tentei também desenhar essa hora em que pegam esse judeu frágil, jovem, e colocam ele de lado e aceitam o Maximilian Kolbe para ficar na cela no lugar dele. Então, o meu cotidiano aqui nessa quarentena tem sido um cotidiano de muita aflição pelo que está se passando no mundo, um cotidiano assim de uma rotina também em relação à casa e em relação ao meu próprio corpo, porque não dá para a gente ficar parado, né? Então, estou tendo que tomar sol, dar umas caminhadinhas por aqui mesmo. Hoje mesmo vou ter uma aulinha de tarde de Pilates pelo vídeo, né? Mas porque não ruim a gente parar com tudo, mas o que mais está predominando é essa vontade de que esse tempo passe logo, sabe? Que se encontre uma vacina, que a gente consiga superar esse período bem difícil. Enfim, boa tarde para todos e que o tempo dessa vez seja rápido, não precisa ser um tempo tão lento esse dessa quarentena. Tomara, tomara. Tomara. Olga, muitíssimo obrigado. Em breve, nos próximos dias, voltamos com o próximo Quarentena na Casa do Sol, com Olga Bilenque. Grandíssimo abraço a todos. Olga, grande abraço. Abraço também. Obrigada pela companhia.